E aí, galerinha, prontos para estudar conjuntos? Hoje a gente vai falar um pouquinho de conjuntos, um pouquinho de conjuntos numéricos e também o que é que cai nos principais vestibulares que você vai fazer a respeito dessa matéria. Tá preparado para isso? Vamos lá então, time. Conjuntos. Primeiro a gente vai trabalhar com conceitos primitivos. O que são conceitos primitivos? Assim como na geometria plana a gente tem três conceitos primitivos, que são ponto, reto e plano, que são conceitos que a gente aceita sem definição, aqui na teoria de conjuntos a gente também tem três conceitos que a gente aceita sem definição, que é elemento, conjunto e pertinência. Esses três conceitos, eles são simplesmente aceitos dentro da matemática sem definir. Então não dá para definir o que é elemento, o que é conjunto e nem o que é pertinência. Ah, então isso não vai cair na minha prova? Claro que vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova sim. Você está preparado para isso? Como que isso daí vai cair na minha prova, Alex? Bom, vai cair na sua prova sim. Elemento, conjunto e pertinência. Elemento, toda vez que eu quiser representar um elemento, é sempre com letra minúscula. Então, quando eu quero me referir a um elemento, sempre com letra minúscula. E nome de conjunto, sempre com letra maiúscula. Por isso que você escreve lá no conjunto solução, você escreve com S bem grande, porque é o nome do conjunto. O nome do conjunto sempre letra maiúscula. O que é a relação de pertinência, Alex? Explica melhor. Bom, pertinência é dizer se um elemento pertence ou não a um determinado conjunto. É só isso. Dado um elemento e dado um conjunto, esse elemento faz parte ou não desse conjunto. Por isso, desse símbolo aqui. Esse símbolo pertence, esse E estilizado, esticado, a gente usa para dizer que um determinado elemento está dentro de um determinado conjunto. E esse daqui é para dizer que isso daqui não vale, não pertence. Tudo bem, time? Exemplo, dado o conjunto V, A, E, I, O, U. Dado o conjunto V, A, E, I, O, U. Como que você aprendeu as vogais? Aprendeu A, E, I, O, U? Aprendeu errado, otário. As vogais são A, E, I, O, U. Tudo bem? Então vamos lá. Dado o conjunto V e os elementos A e B, o elemento A é nítido. O elemento A e o conjunto V, ele faz parte? Se faz parte, eu uso pertence. A pertence a V. O elemento B e o conjunto V, ele faz parte? Não faz parte. Então B não pertence a V. Simples assim. Vamos lá agora. Sabendo disso, a gente vai falar um pouquinho depois se eu posso usar o pertence entre conjunto e conjunto. Pode, até pode, veja bem. Uma dica para você. Às vezes, um conjunto ele funciona de elemento de outro conjunto. Como assim, Alex? Não estou entendendo. Vou tentar te explicar. Às vezes, vamos dar um exemplo futebolístico. Um campeonato de futebol, ele é um conjunto do quê? Ele é um conjunto de times. E cada time, por sua vez, é um outro conjunto. É um conjunto do quê? É um conjunto de jogadores. Então eu tenho que o campeonato, os elementos do campeonato são os times, só que os elementos dos times são os jogadores. Então, nesse caso, o conjunto Corinthians, ele seria um conjunto que pertence ao conjunto Campeonato Brasileiro, porque nesse caso o conjunto seria listado como elemento. Beleza? Então, volta aqui. Voltando aqui, ó, formas de representação. Existem basicamente três formas para representar um conjunto. Primeira forma para representar um conjunto, listando os seus elementos. Então vamos lá, listando os elementos do conjunto A. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. 1, 3, 5, 0 e 14. Esses são os elementos do conjunto A. Só um detalhe para você, em conjunto não existe ordem. Não existe 1, 2, 3, 4, 5, não existe. Toda vez que eu uso chaves, eu estou dizendo que ali dentro não existe ordenação. Ordenação tem relação com parênteses. Note que no par ordenado a gente coloca parênteses. Na sequência numérica a gente coloca parênteses. Colocou parênteses é porque tem ordem. Colocou chaves, não tem ordem e não adianta repetir. Tá? Então, por exemplo, se eu escrevo assim, ó, 14, 1, 1, 0, 3 e 5. É exatamente o mesmo conjunto e exatamente os mesmos elementos. Não adianta nada repetir nem trocar a ordem. Tranquilão? Agora o conjunto B, eu vou te mostrar uma coisa que às vezes você vê, às vezes você acha que está ok, mas não está muito ok. Isso daqui, ó, 3, 4, 5, esses três pontinhos aqui não fazem sentido quando a gente está representando o conjunto. Por que não, Alex? Por que não?
A gente até usa, tá? Por exemplo, se você quer ir até o 7, coloca os 3 pontinhos, coloca o 7 de preguiça, mas não é legal. Por que não é legal? Acabei de te explicar por quê. Não é legal fazer isso daqui, porque não existe essa ordenação dentro do conjunto. Então, depois daqui pode vir o 1, tá? Então, apesar de você ver isso daqui, apesar de a gente escrever essa vagabundice aqui, tá errado, não pode escrever assim. Então, esse é o primeiro jeito, é o jeito mais óbvio, listando os elementos. Você era pequenininho, aprendeu lá com a tia Sol, com a tia Meire, com a tia, alguma tia lá daquela época que você era catarrento lá e vivia com o nariz escorrendo e a tia falava assim, limpa isso daí, menino, você... Né? Nessa época aí, você aprendeu através de propriedades, você aprendeu que eu posso representar um conjunto utilizando propriedade dos elementos. Então, por exemplo, o conjunto C, chess. O que é chess? Chess é xadrez em inglês. Chess pertence aos inteiros, tal que x está entre 1 e 5. Bom, primeira pergunta para você, o π. O π pertence a esse conjunto? Por que o π não pertence a esse conjunto? Ele não é um número entre 1 e 5? Sim, só que aqui tem duas características, uma primeira mais universal, uma segunda mais específica. Primeiro de tudo, o meu x tem que ser inteiro para estar aqui dentro. Então, x tem que ser inteiro e estar entre 1 e 5. X tem que ser inteiro e estar entre 1 e 5. Dessa forma, como ele tem que ser inteiro, o π não pertence. Aliás, esse conjunto é bem pequenininho e dá para listar, né? O 2, o 3 e o 4. Nem o 1, nem o 5, já que não tem o igual. Só o 2, o 3 e o 4. Facinho, então, esse foi um exemplo através de propriedade. Vou escrever mais um exemplo aqui através de propriedade. Agora eu vou usar os reais. Sure, tal que 1, x e 10. Vamos lá, ó. O π entra nesse conjunto agora? Agora sim, porque é um conjunto de números reais. E o pp? O pp entra? Sim, o pp entra. Por que o pp entra? Porque o pp é π vezes π. Π vezes π, pode botar na sua calculadora aí, dá menos de 10. Dá um pouquinho menos que 10. Então, se o pp dá um pouquinho menos que 10, ele faz parte do conjunto, uma vez que ele é real. Lembra, o π é irracional, π vezes π também é irracional, e irracional, todo irracional é real. Então tá aí, através de propriedade, é assim. E o terceiro modo, que é absurdamente mais visual, esse modo, ele exige que eu faça desenhos para representar os conjuntos. Esse modo, então, os conjuntos ficariam algo assim, ó. Imagina que esse daqui é o conjunto A, onde tem os elementos 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Esse é o conjunto A, onde tem 6 elementos, são apresentados 6 elementos. Isso daqui é útil para resolver aqueles exercícios que falam assim, 10 pessoas leem o jornal A, 32 leem o jornal B. Quantos são corintianos que não lê nem A nem B porque não sabe ler? Manja aquele tipo de exercício? Esse tipo de exercício a gente resolve usando o diagrama de Venn. Então vem comigo, ó. Conjunto A, conjunto B. Vamos inventar um conjunto B? O conjunto B tem aqui o 6, o 4. Então esse daqui é o meu conjunto B, ó. O meu conjunto B, ele tem o 9, o 6 e o 4. Vou inventar um outro conjunto aqui, ó. Vou inventar o conjunto C. Esse daqui é o conjunto C, que tem o 1, o 3 e o 7. Pequenina observação, Quando a gente fizer isso daqui, ó, eu ponho o conjunto A, o conjunto B. Aqui eu ponho um 5, um 2, um 7. Se eu fizer desse jeito, sem essa bolinha, tá vendo? Ó, aqui eu coloquei o elemento 1, o elemento 3, o elemento 5, o elemento 7, o elemento 8, o elemento 9, o elemento 6, o elemento 4. Sem essa bolinha, eu não estou dizendo que aqui tem o elemento 5, eu estou dizendo que aqui tem 5 elementos nessa região, que aqui tem 2 elementos nessa região e que aqui tem 7 elementos nessa região. Belezinha? Então é assim que a gente trabalha os conceitos primitivos, a relação de pertinência, só para dizer se um elemento está ou não dentro de um outro conjunto, e as 3 formas de representação, listando os elementos através de propriedades, que eu acho que é disparado a que mais cai em prova de vestibular. É a que mais cai através de propriedades. E o diagrama de Venn, que a gente usa bastante para resolver exercícios de cardinalidade de conjuntos.